Mais uma terça-feira especial, né? Uma terça-feira, apesar da derrota no domingo pro Corinthians, que o Corinthians não fez gol no Mengão, mas ganhou, porque o Mengão que fez o gol, contra, do Rodinei. Mas aqui a gente não veio para falar de jogo de Corinthians e Flamengo, veio para contar mais um pouco da história do Tocantins e seus atores, né? As pessoas que constroem essa história. Já tivemos aqui muitas cabeças pensantes que marcaram o Tocantins e hoje não é diferente. Hoje estamos recebendo aqui um desses valores, jovens valores do Tocantins, que vem do sul do estado, a nossa capital Palmas, contar um pouco dessa sua história. Ele que é formado em Direito, também fisioterapeuta, né? Nascido no Goiás e é um tocantinense, né? Está aqui com a gente o jovem deputado Gutierrez Torquato. Tudo bem, Gutierrez? Bom dia, meu amigo Jerônimo. Bom dia a todos os amigos aí que acompanham o podcast Jerônimo Cardoso, que me alegra muito a oportunidade de vir e participar. Eu dizia a você fora do ar, o trabalho brilhante que vem fazendo, comunicando, levando a informação, mostrando ao povo tocantinense as ideias de pessoas que defendem a representatividade do nosso estado. E me alegra muito estar aqui hoje num bate-papo, uma oportunidade de a gente poder conversar com o povo tocantinense. Como dito por você, um goiano que nasceu ali em Uruaçu, mas que com 1 ano e meio já veio aqui para o então norte de Goiás, em 84, para nossa Gurupi, construindo uma história. Na verdade, eu vim para Mira Norte, viu, Jerônimo? Mira Norte, Viemos para Mira Norte, onde minha irmã, inclusive, nasceu, lá na cidade de Mira Norte, e logo em seguida mudamos ali para a cidade de Gurupi, onde toda a minha vida, toda a minha história foi construída. Gutierrez, para começar, vou te passar aqui o nosso presente, né, um mimo do nosso podcast para você. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, falar um pouquinho, né, do que a nossa satisfação de recebê-lo aqui hoje nessa edição especial. Tá vendo o número aí? Tô vendo aqui, ó. 21º entrevistado aqui e personalizado, deputado Gutierrez Torquato. Fico Bacana. Feliz aí pelo gesto. Bacana. E a gente fica muito feliz e muito grato a você pela credibilidade que tem dado aqui ao nosso programa e pela receptividade e o carinho que teve em aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que a vida política ela é muito dinâmica e às vezes, uma hora a gente fala uma coisa que a pessoa não gosta, outra hora fala que foi ruim, mas só no fato de você ter recebido e atendido o nosso convite já demonstra que você tem um coração muito grande, uma forma especial de tratar as pessoas. Por isso, para começar, já te agradecendo pelo carinho e a credibilidade que deu aqui a gente em aceitar o nosso convite. Jerônimo, eu sempre digo que as pessoas precisam conhecer um pouco do meu coração. Eu tenho um coração que respeita muitas pessoas, eu tenho uma história que eu vou ter a oportunidade de contar aqui no seu programa, tanto que prontamente eu atendi ao seu convite de vir aqui. Eu acredito sempre que na vida a gente tem que divergir de ideias, mas não tem que desrespeitar as pessoas. Quando você me convidou para vir ao seu programa, eu acho que é uma enorme oportunidade. Eu acompanho o seu trabalho, eu acompanho o programa e você dá uma oportunidade de a gente conversar com quem a gente representa. Então, o meu papel na condição, não apenas de deputado estadual, mas de quem gosta da verdadeira política, é tentar levar o máximo de informações àquelas pessoas que confiam no nosso trabalho, que acreditam no estado de Tocantins muito melhor. Eu tenho feito uma política assim, muito séria, respeitando e entendendo a divergência de ideias. Eu acho que a democracia ela está aí cada vez mais para que as pessoas possam entender que as ideias estão aí para ser debatidas, serem construídas. E eu não discuto pessoas. Eu sempre digo na minha vida que eu discuto projetos. Em algum momento da minha vida, eu já divergi, eu vou divergir de outras pessoas, assim como nós já tivemos algumas indiferenças, mas aí eu digo que fica no campo das ideias, isso aí não me... Até porque se eu quero trilhar uma trajetória política no estado que eu construí a minha vida, eu preciso ter a maturidade necessária de entender que o meu interesse próprio ele não pode prevalecer sobre o interesse da coletividade. É claro que eu tenho minhas ideias, eu defendo aquilo que eu acredito, mas o interesse de um todo ele tem que ser maior do que o meu próprio. Então, venha ao seu programa. Eu disse a você até por telefone
que eu venho assim, despido de qualquer vaidade, de qualquer indiferença ou de qualquer intriga que já tivemos em outros momentos. Pelo contrário, eu venho aqui disposto a, na oportunidade em que você está me concedendo também, demonstrando uma enorme maturidade como jornalista, porque se você me convida a vir ao seu programa é porque você entende que eu posso passar algo que é importante para o nosso Estado. Então, eu que agradeço verdadeiramente a oportunidade de poder conversar com o povo tocantinense. Bacana. Então vamos começar? Vamos. Quem é Gutierrez Torquato? Olha, como dito no início aqui, Gutierrez Torquato é um jovem ali da região sul, que nasceu em Uruaçu e que tem uma história de vida, e eu acho que todos têm sua história, têm suas marcas, têm suas dificuldades enfrentadas, mas eu tive que ocupar uma posição dentro da minha família desde muito cedo, de liderança. Eu perdi meu pai em um acidente de carro, Jerônimo, eu tinha apenas 6 anos de idade, minha irmã tinha 5, meu irmão caçula, meu pai faleceu dia 5 de janeiro de 1991. Meu irmão caçula completaria 2 anos dia 21 de janeiro. Nós saímos ali de Gurupi, lá para Parambu, no estado do Ceará. Era um sonho do meu pai poder levar a família toda para visitar a mãe dele, na cidade que ele nasceu. Nós nunca tínhamos tido a oportunidade de reunir a família. Quando ele ia, era só, e dessa vez ele levou toda a família para Parambu. E num fatídico acidente que eu levo assim, uma marca de muita tristeza, porque eu estive com ele até minutos antes do capotamento do carro em que ele estava. E ele saiu de Gurupi se despedindo de muitos amigos, dizendo que estava muito feliz por levar a família para visitar a mãe dele, que era uma grande referência na vida dele. E é muito difícil, eu tenho minha mãe, Dona Lia, como a maior referência de minha vida. Porque é muito difícil você sair com uma família constituída completa para fazer uma viagem, para visitar a mãe do seu pai, a sua avó, e voltar com ela diminuída, voltar com ela sem a sua figura paterna. E nesse dia, assim, foi com muita dificuldade. Eu estive com meu pai até minutos antes, e nesse acidente, eu sempre, desde o início, eu tinha apenas 6 anos de idade, eu tive que assumir uma responsabilidade. Era o mais velho. Era o mais velho. Minha mãe teve que fazer papel de pai e mãe. E eu tinha uma preocupação muito grande com meus irmãos. E no decorrer desse tempo, Jerônimo, minha mãe enfrentando muitas dificuldades, moramos de favor numa igreja, minha mãe como zeladora, e ela sempre dizia que o que de melhor ela deixaria para os filhos era educação, porque patrimônio dificilmente ela conseguiria ter, mas a educação ela lutaria muito. E tem uma passagem que me marcou muito nesse período. Ao retornarmos de ônibus lá de Parambu, chegando em Gurupi, a família da minha mãe estava toda reunida na porta da nossa casa, tinha um alpendrezinho, e o pessoal tudo sentado ali nos aguardando. E meu avô, Zezé Pedro, chamou minha mãe no canto e falou: Lia, eu acho que é o momento de você retornar a morar com a gente lá em Campinós. Vai ser muito difícil você conseguir sozinha criar 3 filhos. E ela dizia que todas as vezes que ela lembrava do convite do pai dela, que na verdade fez aquilo como uma proteção de alguém que se preocupa com a sua filha, com seus netos, mais motivava ela a trabalhar como costureira, como zeladora, porque ela tinha uma responsabilidade muito grande de educar e dar o melhor direcionamento para os seus filhos. Então, graças a Deus, vendo hoje a nossa trajetória até aqui, eu e meus irmãos, Glaciele e Thiago, eu vejo assim que a marca do respeito da minha mãe sempre prevaleceu em nossas vidas. E o Gutierrez tem sido trilhado nesse caminho do respeito às pessoas, trabalhando lá em Gurupi. Fui presidente do Instituto Juarez Moreira e eu me recordo que eu ainda como estagiário da fisioterapia, o primeiro curso que eu cursei foi fisioterapia, o estagiário lá na Sobem, na época em que o Laurez e a Filó Moreira faziam aquele trabalho social com a terceira idade, e eu comecei como estagiário. Eu tinha um sonho muito grande, Jerônimo, de um dia me tornar presidente do Instituto Juarez Moreira, porque eu sabia que eu podia contribuir com a terceira idade ali de Gurupi, do sul do estado. E um dia eu comentei com uma pessoa: não, Gutierrez, isso é muito distante, fica como estagiário mesmo. E eu comecei trabalhando e, graças a Deus, tive a oportunidade de ser presidente daquele instituto. Tenho uma vocação muito forte com a terceira idade, porque eu entendo que a terceira idade tanto contribuiu para o desenvolvimento das pessoas, por oportunidades, que a gente tem que valorizar quem tanto fez. E aí eu criei uma proximidade muito grande com a terceira idade, e eu venho trilhando um trabalho social sempre com a terceira idade, com saúde. Eu tenho uma ligação muito forte também por ser da área da fisioterapia,
Logo em seguida, em 2012, tive a oportunidade, naquela eleição em que o Laurez se tornou prefeito de Gurupi, de assumir a chefia de gabinete. De lá para cá, Jerônimo, eu passei por várias secretarias, porque eu entendia que eu precisava fazer com que a gestão pública me desse a oportunidade de conhecer efetivamente de que forma eu poderia contribuir para a cidade que eu moro e para o estado que eu vivo. Então, eu comecei a fazer um trabalho de chefe de gabinete, depois fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário de Administração, presidente do Instituto de Previdência, que é o Gurupi-Prev, presidente do Instituto de Saúde, que é o IPASGU, e por último, tive a oportunidade, e essa eu digo que foi uma das maiores oportunidades que eu tive, de estar como secretário de Saúde Gurupi, e graças a Deus foi uma das áreas que eu tive efetivamente a oportunidade de transformar a vida de muitas pessoas. Eu sou muito grato ao Laurez por essa condição de estar como secretário de saúde, porque ali você lida verdadeiramente com a dor das pessoas. Ali você tem condição de fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, desde a condição básica que você oferta na saúde, até um tratamento adequado e uma valorização e respeito às pessoas. Então, a Secretaria de Saúde, eu digo tranquilamente que foi uma das tarefas mais árduas que eu tive, no entanto, foi a mais enriquecedora, que me oportunizou fazer uma gestão humana, respeitando as pessoas, valorizando, e eu procurei, enquanto eu estive como secretário de saúde, valorizar muito o servidor público, dando melhor condição desde o agente de saúde, o agente de endemias, aos nossos profissionais, estruturando as unidades de saúde, entregando obras na gestão do Laurez, que melhorou muito a qualidade ofertada do serviço, estruturando a nossa unidade de pronto atendimento, fazendo com que a gestão se tornasse 100% informatizada, e isso fez com que nós avançássemos significativamente em termos de qualidade de saúde em Gurupi, e essa é uma marca que eu carrego de forma muito positiva. E minha vida foi construída em Gurupi, desde me casar, me casei com uma odontóloga, a doutora Aline, tenho 2 filhos também gurupienses, então minha trajetória de vida se iniciou em Gurupi e agora, graças a Deus, com a oportunidade de estar como deputado estadual, tem me permitido mostrar o que nós podemos fazer para todo o estado de Tocantins. Você falando assim, que saltou lá da conversa que o seu avô teve com a sua mãe, já saltou para estagiário no Instituto, né? Laurez Moreira. Parece que foi fácil, né? Mas como é que foi essa transição ali de 6 anos, perder o pai e começar essa vida sem o pai, só com o apoio da mãe, e começar ter esse conhecimento do que é política, do que é vida? Como é que foi isso daí? Olha, primeiro começou com a gratidão que eu tenho ao Laurez da Rocha Moreira, não ao político Laurez, porque na época era advogado. Minha mãe, com muita dificuldade, quando meu pai faleceu, o Laurez que fez o inventário dela gratuitamente para ajudar. E isso aí, as pessoas às vezes não entendem de onde vem uma relação minha com o Laurez. Eu tenho muito respeito a quem tem respeito com a gente. Eu sou muito leal a quem é leal a nós. E esse gesto do Laurez, eu tinha apenas 6 anos de idade. E eu via minha mãe com muita dificuldade, até para abrir um próprio inventário. E ele que organizou tudo e fez gratuitamente. Então essa minha gratidão vem de lá. Nós fomos morar na época, Jerônimo, no Bezerra de Menezes, em Gurupi, e minha mãe era zeladora. Ela tinha só uma ajuda de custo. Ela não tinha salário fixo, tinha uma ajuda de custo para poder manter lá, e nós temos uma casa para morar, para que nós pudéssemos alugar a casa em que nós vivíamos com meu pai, para a gente ter uma renda. E meu pai tinha deixado um pontinho em frente à rodoviária. Minha mãe, desse trabalho como zeladora e do aluguel, começou a construir 2 quartos para alugar, para ser o dormitório em frente à rodoviária, que ela tem lá até hoje. Já vai quase 30 anos que nós temos esse ponto em frente à rodoviária. E minha mãe começou a alugar quartos para os viajantes que chegavam ali. Mas o que acontecia é que, como ela não estava presente, a gente estava lá no Bezerra de Menezes, ela começou as pessoas a ir embora sem pagar. E aí começou a dar um prejuízo, começou a ficar muito difícil. E eu me recordo, Jerônimo, que nós mudamos ali para frente da rodoviária, morávamos em apenas um cômodo. Tá lá até hoje o cômodo da mesma forma lá, agora do hotel cresceu. Era a sala, a cozinha? Não, na verdade só tinha o banheiro lá fora, tinha uma cozinha bem
improvisado e o cômodo do quarto mesmo. Nós dormíamos todo mundo junto numa beliche. E lá a gente ficava, e minha mãe cuidando do hotel. Minha mãe trabalhava durante o dia e a noite, porque nós não tínhamos condição à época de pagar um guarda noturno ou um recepcionista, nós tínhamos que trabalhar, e ela tinha que trabalhar dia e noite ali para manter rodando. E eu vejo nela uma senhora assim, minha mãe, tanto é que depois que meu pai faleceu, ela nunca se casou. Ela sempre disse que para se casar ela teria que encontrar alguém que gostasse mais dos filhos do que dela própria. Moral da história é que ela nunca se casou, nunca encontrou alguém que gostasse mais dos filhos. Mas ela sempre perseverando. É uma mulher de tanta garra e tanta determinação que me surpreende. Uma baixinha no tamanho, mas de uma força tremenda, que lutou assim com todas as forças. E começou a ampliar o hotel e aumentar a quantidade de quartos. E graças a Deus a nossa criação veio do Hotel Tropicana em frente à rodoviária que tem lá até hoje. Hoje ela arrendou, mas a nossa história foi construída ali. E graças a Deus, desde aqueles taxistas, aos ambulantes, ao pessoal da lanchonete, sempre cuidou muito de nós. Porque sabiam da história do meu pai, que foi taxista na rodoviária, sabia da nossa trajetória, e nós tivemos sempre muita proteção de todos. Eu chego na rodoviária de Gurupi hoje, o pessoal me chama de meninão da rodoviária, porque era ali que eu sempre estava com eles, era ali que eu conversava com toda aquela turma, e sempre foi muito bem acolhido. E de lá, foi quando eu fui crescendo no decorrer do tempo, estudei lá no Ebenezer, que também tive uma acolhida na época que meu pai faleceu. Minha irmã, que tinha 5 anos, ficou 4 meses sem falar. Ela não conseguia expressar nada, tamanha a dor da perda de um pai tão precoce. E eu lembro que tanto é que minha irmã me acompanhou na escola durante todo esse tempo, porque na metade do ano conseguiram colocar ela para estudar comigo, para ver se ela retomava um pouco da vida. Que idade ela tinha? Ela tinha 5 e eu tinha 6. Eu completaria 7 dia 5 de abril e ela completaria 6 dia 20 de maio. E aí na escola, no Ebenezer, aceitaram ela. Eu lembro que nós tínhamos uma professora que é minha amiga até hoje, Áquila, e minha mãe não tinha condição de comprar os materiais todos. E ela que ajudava. Eu lembro que tem umas coisas que são muito vivas na minha memória. Inclusive o dia que a Áquila chegou na minha casa com os materiais entregando. E é uma pessoa que eu carrego para a vida, pelo gesto, pelo cuidado, pela preocupação. E minha irmã, o fato dela começar a estudar, ela começou a retomar, a se soltar, a se sentir melhor. E graças a Deus, sim, nós trilhamos um caminho de escola até o 3º ano estudando juntos. Porque ela entrou no meio do ano de uma turma que eu estava. E aí, passado isso, depois de estudar a 8ª série, depois fui cursar a fisioterapia. E aí, a fisioterapia... Gutierrez, mas por que fisioterapia? Eu não entendia. Por que eu ia me inscrever no curso de fisioterapia se eu nunca tinha tido nenhuma referência de fisioterapia, nada. Mas eu entendi, cursando, a importância que a fisioterapia teve na minha vida. Quando eu disse que eu comecei como estagiário da fisioterapia, a fisioterapia me deu um olhar muito mais humano e muito mais cuidadoso às pessoas. Quem é fisioterapeuta, ele, além de atender a parte, na verdade, a parte mecânica das pessoas, que tem que fazer todo o trabalho de reabilitação, de cuidar da questão motora, mas você começa a entender a dor que as pessoas enfrentam. Eles estão buscando se reabilitar. Elas têm uma história. Tem uma vida normal. E né? Eu comecei a entender que não era só a minha história que era mais dolorosa. Não era só a minha história que era mais difícil. Outras pessoas também têm suas histórias de superação. Outras pessoas também têm suas histórias de vida, de dificuldade. Nós temos que começar a entender que não é só a nossa história que é mais importante que a de ninguém. A nossa história é uma história. E você tem que utilizar ela para que você se torne uma pessoa melhor. Meu pai se foi, eu era muito jovem, eu ainda lembro dele presente na minha vida. Mas não foi apenas eu que perdi meu pai. Quantas pessoas também não perderam as suas? Perderam pais, perderam mães, enfrentam dificuldades, enfrentam angústias, enfrentam fraquezas. E tudo isso, e aí eu sou grato à fisioterapia demais, porque eu pude conviver com a dor das pessoas. Quando eu digo que a Secretaria de Saúde foi enriquecedora na minha vida, foi porque eu tenho um histórico de atendimento em saúde. Eu sei o quanto ela muda a realidade e a vida das pessoas. Eu tenho procurado na minha vida, Jerônimo, agir com muita responsabilidade, com muito cuidado. Você nunca ouviu falar que o Gutierrez desrespeitou ninguém?
Você nunca ouviu falar que o Gutierrez atacou ninguém. Você nunca viu dizer que o Gutierrez andou fazendo baderna em rua. Você nunca viu falar que o Gutierrez desrespeita a família. Porque, na verdade, eu tenho princípios da minha vida e a presença do meu pai, em algum momento, me deixou um vácuo muito grande, mesmo a minha mãe tendo ocupado o papel na época do Dia dos Pais, a gente levava o presente, a lembrança da escola, era para minha mãe, mas com a sensação de que ela fazia um papel do pai. Mas nós sabemos que a ausência de um pai, principalmente na formação da gente, não é fácil. Verdade. Eu tive que ser para os meus irmãos, e hoje eu percebo que eles têm um carinho muito grande por mim, uma figura de quem se preocupava com eles, de quem estava ao lado da minha mãe nas decisões difíceis, como eu estou até hoje. Minha mãe mora em Gurupi. Minha mãe, todas as decisões que vai tomar, ela me consulta, porque viu no crescimento da nossa vida o quanto eu me preocupava com ela. Então, assim, minha vida, ela foi trilhada assim com muitas dificuldades. E hoje, Jerônimo, eu olho para o meu passado e me impulsiona muito a continuar. Porque quem conhece aquele rapaz, aquela criança que perdeu o pai com 6 anos, não era esse futuro que eu estou vivendo, e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Deus me deu uma enorme oportunidade de poder estar em um lugar que eu jamais imaginei que pudesse estar. Quem perde um pai com dificuldade financeira, com a família abalada, sem muitas perspectivas, mas com Deus vivo na vida da gente, que nós nunca deixamos de entregar os nossos projetos a Ele, jamais imagina hoje estar na condição de deputado estadual. É um negócio que eu vou cada vez mais trabalhar com mais desejo, com mais vontade, porque Deus me oportunizou uma condição que eu jamais imaginei alcançar. E hoje poder estar aqui, eu agradeço todos os dias, eu sou muito temente a Deus. Eu agradeço muito a minha família, aos meus amigos. Sempre que eu posso, eu estou agradecendo as pessoas. Me questionaram, Gutierrez, como que você não se entristeceu, como que você não fraquejou quando você teve 14 mil votos para deputado estadual e alguns outros deputados com muito menos votos que você, menos da metade ocuparam. Eu sempre digo que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós temos o nosso tempo e nós somos ansiosos, isso é do ser humano, querer que as coisas aconteçam ao nosso tempo, mas Deus tem o tempo preparado para a vida de cada um de nós. E eu sempre digo que o que tem por vir é sempre o melhor. Nós não podemos reclamar das dificuldades e nem achar que já chegamos naquilo que é o ideal para a nossa vida. Nós temos que ter ambição, nós temos que ter desejo. Nosso coração é alimentado de vontade, alcançar alguma coisa, lutar por alguém. Nós temos que ter um objetivo na vida. E não também podemos dizer que as dificuldades nos enfraquecem. Pelo contrário, as barreiras que a vida nos impõe, as dificuldades que a vida nos apresenta, elas estão aí para serem superadas. E quem supera elas, o sabor da vitória, o sabor da conquista é muito bom. E eu tenho vivido inúmeras experiências. Eu tive, em 2020, Jerônimo, uma eleição em Gurupi muito dura. Eu tinha 36 anos de idade, disputando uma prefeitura do porte de Gurupi. Se você observar da minha campanha do primeiro dia ao último, eu tentei fazer uma campanha propositiva, uma campanha respeitosa. Eu não ataco pessoas, como eu disse, eu discuto projetos. O gurupiense entendeu que talvez não fosse o meu momento de estar como prefeito de Gurupi. E eu respeito. Em momento nenhum alguém me viu reclamar, alguém me viu colocar a culpa em alguém, de forma nenhuma. Eu assumo as minhas responsabilidades. Se alguém fraquejou, fui eu. Se teve alguma dificuldade, se eu não consegui alcançar, talvez porque eu tenha que melhorar algo, talvez porque as pessoas queiram ver em mim uma representatividade maior. E isso eu procurei fazer como deputado estadual. Desde o dia que eu assumi o mandato aqui, no dia 16 de fevereiro de 2022, o que eu percebi é que aqui nós temos parlamentares que têm história no Estado, muitos com 20 anos de deputado estadual, contribuíram de alguma forma nas suas regiões, no estado de Tocantins. Eu precisava, Jerônimo, dormir mais tarde e acordar mais cedo. Eu precisava mostrar para o povo tocantinense que eu posso verdadeiramente representar eles. E quem me acompanha tem visto o quanto eu sou trabalhador. E isso na minha vida ninguém nunca questionou. Pode questionar qualquer coisa, mas jamais que eu sou trabalhador. Eu cresci na política, eu tenho crescido, e criaram grupos opositores que me desrespeitam a todo momento, um estigma de que eu sou arrogante, de que eu sou prepotente,
Quem me conhece, eu disse no início da nossa fala, quem conhece o meu coração sabe o quanto eu respeito as pessoas. Ser jovem, ter vontade, ter desejo de trabalhar, não pode te taxar como arrogante. Eu, na verdade, eu procuro dar resultado às pessoas. Eu não questiono nunca na minha vida, eu vou ajudar alguém porque me ajudou. Isso, você chegar em Gurupi, as pessoas sabem disso. Eu não ajudo pessoas pensando em algo em troca. Eu só entendo que se eu estou numa condição de fazer o bem, eu não posso perder a oportunidade. Porque mandato é algo passageiro demais. Nós falamos aqui agora há pouco de inúmeros nomes da política tocantinense que deixaram a sua contribuição, mas já passaram. E se nós não deixarmos uma marca que as pessoas de alguma forma lembrem do nosso trabalho com respeito, qual que é o sentido de fazer a política? Agora, eu te pergunto aqui, você citou o dia que você tomou posse como deputado, que foi realmente um dia marcante. Imagina ali o filho da dona Lia sentado naquela cadeira de deputado estadual no plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins e ter como discurso de boas-vindas o discurso do deputado Eduardo Siqueira Campos, que já foi prefeito de Palmas, é filho de Siqueira Campos, já foi senador, primeiro secretário do Senado Federal, deputado federal, e ali fez um discurso emocionante, assistiu o discurso. Passou o que na sua cabeça naquele momento ali? Na verdade, 2 fatos me chamaram muita atenção naquele momento tão importante da minha vida, porque aquilo era um sonho. O tanto que você imaginar que eu sonhava em ter a condição de estar como deputado estadual, Jerônimo, você imagina pouco. E 2 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, meu filho Arthur, de 8 anos, vai completar 9 anos agora, em 2018, ele ainda muito pequeno, ele não entendeu o motivo de eu ter perdido aquela eleição com tantos votos. Eu lembro que nós estávamos na apuração das urnas, com 99,2% das urnas eu estava eleito. Nós perdemos nas últimas urnas do Bico do Papagaio e eu fiquei como primeiro suplente. Aquilo foi uma tristeza tremenda para ele. Depois, Jerônimo, nós fomos disputar a prefeitura de Gurupi. Nós tínhamos uma eleição que se consolidava, uma eleição crescente. Nós já sabemos o que aconteceu em Gurupi. Houve uma distribuição de cestas básicas, a Justiça entendeu que 33 mil cestas básicas não mudam o resultado de uma eleição na cidade de Gurupi. E eu respeito o que o Judiciário entende, mas é fato e tem que ser dito. E meu filho, naquele dia, ele chorou copiosamente. Foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida. Foi não o fato de ter perdido a eleição, mas ver meu filho chorar daquela forma. E ele dizia para mim o seguinte: papai, o senhor me garantiu que dessa vez ia dar certo. Por quê, papai? E eu não entendia. E eu não sabia uma forma de mostrar para ele que tudo é o tempo de Deus. E eu falei muito sobre isso para ele. E aquele dia da posse, Jerônimo, meu filho me olhava de uma forma, com um brilho nos olhos que eu vou carregar para a minha vida. E na minha fala eu dizia que eu queria que o povo tocantinense pudesse me olhar depois do meu trabalho prestado ao Estado com o mesmo orgulho que meu filho estava me olhando naquele dia. Foi uma das melhores sensações da minha vida ver o meu filho me olhar com tanta admiração, com tanta felicidade de ver o pai na condição de deputado estadual. E eu fui brindado com um presente. Eduardo Siqueira Campos é uma grande referência política, é inquestionável, como dito por você. É uma pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito tremendo. Nós lotamos a Assembleia com amigos que esperavam há anos a nossa oportunidade de estar como deputado estadual. Tivemos, à época, senadores compondo a mesa, tivemos o Laurez, tivemos a doutora Ângela Prudente, inúmeras autoridades que foram nos prestigiar e foram motivo de muita alegria a presença de cada um, prefeitos da mesma forma. E o Eduardo Siqueira Campos fez um discurso que minha mãe, Dona Lia, como dito por você, ela falou assim com orgulho maior do mundo. Porque o Eduardo Siqueira Campos, ele representa a história do Estado. Ele tem uma parcela de contribuição muito importante para o Estado. E aquele jovem sonhador que perdeu o pai tão cedo, e eu tive a oportunidade de inúmeras vezes agradecer ao Eduardo Siqueira Campos por aquelas palavras. E ele dizia: olha, Gutierrez, eu não preparei, aquilo eu falei do coração. E eu acredito que ele tenha falado do coração, porque foi muita verdade. E quem veio aqui naquele momento e acompanhou
pela TV Assembleia, pôde ver um Eduardo Siqueira Campos falando do coração em que estava recebendo um amigo que ele também reconhece a nossa história, o nosso trabalho, porque ele sabe da nossa trajetória, e para mim foi um motivo de enorme orgulho. Eu cheguei na casa da melhor forma possível, e o que veio de lá para cá é que tem também me surpreendido muito. Eu cheguei na casa com muita humildade. Eu não estou lá para ocupar lugar de ninguém. Eu não estou lá para querer ensinar a eles o que eles já fazem com tanta maestria. Eu estou lá para aprender. E eu demonstrei isso aos deputados. E a forma em que eu fui acolhido e o que eu estou sendo tratado na Assembleia é um negócio impressionante. Por onde eu percorro no Estado, eu faço questão de enaltecer a forma respeitosa e carinhosa com que eu tenho sido tratado na Assembleia Legislativa. E isso tem me permitido ter uma experiência que eu carregarei para a vida. Estar como deputado estadual do Tocantins nessa condição tem me permitido olhar o Estado diferente, sabendo o papel que um deputado estadual tem de contribuir com as transformações do nosso Estado, e estar lá ao lado de quem tanto já fez, como esses deputados têm feito, e poder apresentar aquilo que nós entendemos ser o melhor caminho para o Estado do Tocantins é importante demais. Eu peço a Deus, sou pré-candidato a deputado estadual, a oportunidade de trabalhar pelo Estado, mas só o fato de estar lá, de ter tido essa oportunidade, se eu vou carregar por toda a minha vida, porque eu tenho percebido que os frutos daquilo que nós plantamos ao longo da nossa vida, nós temos colhido hoje. Aonde eu ando no Estado hoje, Jerônimo, as pessoas reconhecem. As pessoas sabem quem é o Gutierrez hoje. E tem observado nas suas redes sociais que não tem parado também, né? Assumiu o mandato e toda hora está sendo postado ali vídeo de vários municípios do estado, o deputado Gutierrez está lá. Graças a Deus. É uma oportunidade ímpar na minha vida, viu, Jerônimo? Eu não imaginei que eu pudesse ter a condição de assumir esse mandato. Sou muito grato ao governador Vanderlei Barbosa também, por ter nos acolhido da forma com que nos acolheu, a forma com que tem nos tratado, a forma com que tem acreditado nas propostas que nós temos apresentado, que tem atendido as nossas reivindicações, e eu tenho, de fato, percorrido, eu tenho até colocado que é por todo Tocantins. Eu sou o deputado que representa o Sul, mas que debate o Estado. Se for uma pauta importante do Bico do Papagaio, lá eu estarei. Se for algo importante no Norte, no Leste, no Oeste, do Norte, do Sul, eu estarei defendendo aquilo que eu acredito. Eu acho que eu tenho condição de propor algo importante para o Estado, de defender muita coisa interessante para o Estado de Tocantins. Da mesma forma que o Estado é jovem, eu também sou. Então o Estado de Tocantins tem um papel importante na vida das pessoas, e eu, como representante, tenho que propor aquilo que eu sei que vai melhorar e vai facilitar a vida de cada cidadão. Bacana. E hoje, para você que está nos assistindo, tá vendo aí? Vai abrindo a caixa de ferramentas e contando um pouco da história que você deve também estar gostando muito, né? O deputado Gutierrez Torquato de Gurupi, hoje falando aqui um pouco da sua história. Eu quero pedir a você que nos acompanha que compartilhe, né, o nosso programa, os nossos vídeos, nos ajude a chegar mais longe um pouquinho, alcançar mais pessoas, para que o nosso programa cresça mais e que o Tocantins possa conhecer um pouco mais de sua história. Bacana? E dando prosseguimento a esse bate-papo, Gutierrez, hoje você é um jovem e a gente percebe na sua fala, né, no jeito que você fala do trabalho que está realizando como deputado, vê não só o brilho nos olhos, mas a vontade de não parar, né? Para continuar, de encontrar as pessoas. E qual a mensagem que você poderia dar hoje para os jovens tocantinenses que às vezes pensam como você, tem vontade também de ter um espaço na política, um espaço inclusive numa vida empresarial, mas aí eu não tenho condição financeira, não tenho estrutura familiar. Quem pode falar é quem com 6 anos perdeu o pai e que foi criado aí por uma zeladora que ganhava de favor a casa para morar. Tem ferramenta demais aí para usar. Jerônimo, quando você fala de zeladora, me remete demais à história da nossa vida mesmo. Primeira coisa na vida é acreditar. Você tem que ter um objetivo na vida. Eu disse que seu coração tem que ser alimentado por algo. Na vida da gente, as dificuldades elas existem diariamente. Só que você não pode fraquejar.
Você tem que ter uma perspectiva de melhora sempre na vida. Então, independente do sonho que você tenha, se você quer ser um policial, queira ser o melhor policial. Se você quer seguir para a área mecânica, que seja o melhor mecânico. Bom, tem muitos. Você tem que ser o melhor, procurar fazer o melhor, procurar ser sério, responsável, ter um objetivo e focar naquilo que você quer alcançar. Se você quer seguir para a área política, principalmente os jovens, comece a ser determinado, a ter um foco, a ter uma direção. A política precisa do jovem participando dela. Ah, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho oportunidade. A oportunidade somos nós quem fazemos. As oportunidades, elas todos os dias batem na nossa porta de alguma forma. Você tem que estar preparado para o dia que ela chegar, você poder seguir o caminho que ela vai te direcionar. Como é que um jovem que perdeu o pai com 6 anos, filho de uma zeladora, hoje chegou na condição de estar como deputado estadual? Quem me conhece verdadeiramente, Jerônimo, me define como alguém aguerrido e determinado. Eu já passei por várias provações que muitas vezes seriam motivos para que eu me desanimasse. Mas se nós não tivermos um objetivo na vida, você perde o sentido de viver. E outra coisa, a gente tem que ter a certeza de que não sabemos de tudo. A vida da gente ela é uma constante aprendizagem. Se você achar que você já sabe de tudo, automaticamente você vai perder o sentido de viver. Você tem que estar aprendendo, tem que estar buscando, tem que estar lutando. Vão ter dias muito bons, vão ter dias mais difíceis. Mas com a certeza de que na dificuldade você vai crescer. E nos dias bons você vai começar a planejar. Se você está com dificuldade e está crescendo, se você está num momento muito bom e você está planejando, a possibilidade de dar errado é quase zero. Eu tenho inúmeros exemplos. Eu acho que você tem que ter alguma na vida referências. Olha as referências boas que nós temos no futebol, na música, na política. Em todas as áreas você tem que ter alguma referência positiva para que você possa direcionar os seus caminhos. Eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. Na vida da gente você tem que olhar sempre com a certeza de que lá na frente o sol vai brilhar para você também, porque o sol brilha para todos. As oportunidades acontecem para todos. Depende se você tem uma determinação na sua vida, o que você quer de melhor. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Apesar da idade, já muita maturidade aí na bagagem, né? Como é que você vê hoje esse quadro político do Tocantins, essa realidade política que o Estado vive hoje? Olha, primeiro que as pessoas me vinculam muito ao Laurez pela nossa história. Primeiro, eu torço muito pelo Laurez. Eu acho que na política do Estado é uma das maiores referências políticas em termos de moral, de decência, de gestão, de planejamento, de boa articulação política. Laurez hoje vive, talvez, mesmo sem mandato, um dos melhores momentos políticos da sua trajetória. Eu respeito toda a classe política do nosso Estado. Não tem nenhum deles que não tenha dado a sua devida contribuição. Todos que, quando se coloca o nome à disposição do Estado, Jerônimo, primeira coisa, você tem que ter coragem e ter vontade. Se você não tiver um dos dois, ou os dois, dificilmente você vai conseguir enveredar na política do Tocantins. Todos esses nomes que se apresentam ao governo do Estado têm o meu respeito verdadeiramente. Não tenho problema com absolutamente nenhum desses nomes. Agora, eu entendo que para o Estado, por tudo que tem acontecido, o governador Wanderley é necessário, não apenas importante, é necessário. Ele tem demonstrado na sua gestão muita humildade, seriedade nos atos. As obras estruturantes do Estado de infraestrutura estão acontecendo. Os recursos para as prefeituras foram disponibilizados e muitas prefeituras já estão na segunda fase. Algumas já até concluíram aqueles 2 milhões de repasse do governo do Estado para obras de infraestrutura. O momento que o Estado vive econômico, com o crescimento do agronegócio, que o nosso Estado hoje é um Estado essencialmente agrícola e tem crescido consideravelmente, nos impulsiona economicamente, o Estado do Tocantins vive um bom momento, estável administrativamente e financeiramente e com um potencial de desenvolvimento econômico muito grande. A minha torcida hoje é para que haja uma junção entre o governador Wanderley e o Laurez, para que nós possamos manter a experiência do Laurez com a capacidade administrativa do governador Wanderley. E agora eu vou dizer no seu programa, Jerônimo, até me permita a primeira vez que eu digo em relação ao Senado. Eu ainda não me manifestei em relação ao Senado e vai ser aqui
A primeiro lugar que eu vou falar sobre a questão do Senado. Eu, Gutierrez, torço verdadeiramente para que seja a Dorinha a senadora do governador Vanderlei. Eu tenho muita gratidão a ela. Não que eu não tenha respeito aos demais senadores do Estado. Pelo contrário, eu tenho muito respeito à senadora Cátia Abreu, tenho muito respeito ao senador Ataídes, eu tenho respeito ao senador Irajá, mas eu entendo que pelo histórico, a deputada Dorinha, desde a eleição do Laurez em 2012, ela nos acompanha. Ela nunca, em momento algum, ela nos deixou desamparados nas eleições, seja partidariamente, com a sua presença nos movimentos. Também esteve presente na eleição nossa de 2020 em Gurupi. E eu acredito muito na capacidade dela de representar o povo tocantinense no Senado. A educação é uma prova disso. O quanto é uma bandeira muito forte em que a senadora Dorinha defende, o quanto ela cresceu nacionalmente nessa representatividade. É uma mulher de voz mansa, tranquila, mas uma guerreira em termos de força de representação política. Eu acredito muito na capacidade, desde secretária de Educação, a deputada federal, uma das mulheres que mais... Mulheres não, eu digo uma das parlamentares a nível de Brasil, que mais viabilizou recursos para um do seu estado, no caso o estado de Tocantins. Na representatividade da mulher, defende muito a inserção da mulher na política. É uma mulher que merece todo o nosso reconhecimento e também merece a oportunidade de nos representar no Senado Federal. Eu acredito muito na sua capacidade também de articulação. Eu não estou dizendo que esse será o caminho do governo, porque é uma decisão que tem que partir do próprio governador, mas a minha torcida pessoal é que se nós tivéssemos uma chapa composta com Vanderlei Barbosa, Laurez Moreira e Dorinha Seabra, nós teríamos uma das maiores junções políticas da história do Tocantins, com pessoas sérias, com pessoas comprometidas e com pessoas que têm condição total de fazer o tal estado de Tocantins efetivamente viver uma transformação administrativa. Aí abriu o coração. É bom isso aqui. Gutierrez, torce para qual time? Sou São Paulino. Meu São Paulo ontem empatou. Depois de muito tempo, Jerônimo, você acredita nessa correria que você falou que eu perco muito estado? Nessa correria não tem jeito, às vezes, de assistir os jogos. E ontem cheguei em Gurupi, recebi um ex-prefeito de uma cidade e depois tive a oportunidade de assistir o segundo tempo de São Paulo e Atlético. Não saiu do zero, mas valeu a torcida. Foi bom. Foi bom, jogão. Pois é, isso aí. E como é que é o seu trato com a juventude, com os esportistas também? Tem essa vontade também? Muito grande. Eu tenho uma proximidade muito grande dos jovens. Se você vê os movimentos políticos meus, desde deputado estadual, prefeito de Gurupi, e agora no mandato, eu tenho uma proximidade. Porque, na verdade, eu defendo muito a inserção do jovem no mercado de trabalho, eu defendo muito a participação do jovem nas decisões políticas. E por ser jovem ainda, mesmo nos meus 38 anos, já pai de 2 filhos, eu casei muito cedo, eu casei com 23 anos de idade. Já vou completar aí 15 anos de casado com a minha esposa Aline, tenho 2 filhos, o Arthur de 8 e a minha pequena Ayla de 9 meses. E eu sempre fui muito inserido no esporte, na juventude, eu sempre tive uma ligação muito forte com os segmentos organizados dos esportes, em todas as modalidades, indistintamente. E eu tenho aproveitado essa oportunidade como deputado estadual, tenho abrangido também a vaquejada, a prova do tambor. Então, assim, a gente tem cavalgadas, eu participo com muita frequência. Mas isso você já fazia antes, né? Eu sempre gostei. Sou filho de nordestino, e filho nordestino gosta do esporte da vaquejada, e eu gosto de jogar uma bolinha, tomar uma cervejinha também, eu acho bom depois da bolinha. Bom. Eu sempre incentivei muito os esportes lá em Gurupi. A gente percebe em época de eleição, você vê até candidato ateu que não pede mais uma missa nem um culto, né? Mas você não é desses políticos que mudam o comportamento quando começa a eleição, né? Eu só acho, assim, na verdade, Jerônimo, que a política ela não pode fazer com que você perca a dignidade. Sabe por quê? A eleição passa, é muito rápido, nós estamos menos de 90 dias da eleição. O respeito que as pessoas têm por você tem que ficar. O nosso estado, territorialmente, ele é muito grande. Mas se você pegar populacionalmente, nosso estado é menor que Goiânia e Goiás, em termos de população. Então é muito ruim você chegar num lugar hoje,
poder conversar, igual eu tô olhando com você aqui nos olhos aqui, e depois ter que andar de cabeça baixa, porque as pessoas já não te reconhecem como representante, elas te veem como alguém que não passa credibilidade. Isso é muito ruim. Na verdade, a gente tem que manter principalmente o respeito que as pessoas têm por você. Eu sou católico. Eu tenho um respeito muito grande pelo segmento evangélico, porque lá eu estudei até a 8ª série num colégio evangélico. Eu tenho os princípios, eu respeito, eu sou muito parceiro dos segmentos religiosos também, eu entendo a importância. Lá em Gurupi, eu sempre fui um dos que mais incentivou, por exemplo, a Marcha para Jesus. Na gestão do Laurez, era eu quem cuidava junto ao segmento evangélico, participava, respeito. Eu frequento muito a igreja, eu disse que eu sou muito temente a Deus, porque tem me direcionado. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus pela forma com que sempre me tratou. Agora, não entro em discussões, eu não sou extremista em nenhuma área. Se você discutir comigo sobre a questão presidencial, eu acho que o nosso país está vivendo, infelizmente, os extremos. Nós vimos um caso agora no Rio de Janeiro extremo. Então, na verdade, eu acho que você tem que respeitar a opinião das pessoas. Todo mundo, Jerônimo, tem um lado bom e um lado ruim. Todo mundo tem o que acrescentar. Eu tenho que ver em você o que de melhor você pode me ofertar. Às vezes é uma ideia, uma sugestão, é uma demonstração de respeito. Todos têm um lado bom e o ruim. Eu não sou ligado a extremos. Eu não entro em discussões religiosas. Pelo contrário, eu respeito a opinião das pessoas. E o que eu puder fazer para que haja consenso e convergência, até na política. Dificilmente eu tenho pessoas que são opositoras ferrenhas minhas, que tentam me desrespeitar, mas em momento nenhum eu desrespeito elas. Eu escutei poucos dias atrás, o Gutierrez, você é muito pacífico. Fulano fala de você, te ataca, te desrespeita, e você... Não, deixa eu te falar uma coisa aqui. As pessoas sabem, Deus conhece o coração de cada um de nós, Deus sabe o que tem de verdade e o que tem de mentira. Lá na frente as pessoas vão reconhecer. E hoje, Jerônimo, eu percebo de verdade que o povo me conhece muito mais do que 2018. Elas puderam ver que eu sou uma pessoa de bom coração, que não faço maldade a ninguém. Ah, Gutierrez, essa é a santidade? Longe disso, não sou. Mas eu procuro fazer a boa política. Um jovem de 38 anos está tendo a oportunidade de estar como deputado estadual. Se eu não souber aproveitar a oportunidade para fazer o bem para as pessoas, qual que é o sentido de fazer política? Não é fácil fazer política não, Jerônimo. Eu chego em casa muitas vezes, na madrugada, meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo, e eu saio de madrugada e eles continuam dormindo. Eu sei que meus filhos sentem a ausência do pai. Eu sei que minha esposa sente a ausência do esposo, às vezes nos momentos importantes, às vezes é uma confraternização de família que você não pode participar. Então quem abdica das coisas não sou apenas eu, é minha família. Se eles fazem, é porque acreditam na minha capacidade de fazer o bem para o lugar que eu vivo. E se eu não fizer, qual é o sentido disso? No que eu vou acrescentar para as pessoas? Qual que vai ser o prazer que as pessoas vão me ver, vão ter de me ocupar algum espaço? Nenhum. Porque elas não veem em mim legitimidade, representatividade e respeito à função que eu ocupo. Por onde eu passei, na verdade, as pessoas diziam: Gutierrez, você cobra muito. Eu gosto de ver resultado. Eu não gosto de ver, Jerônimo, a coisa pública ser tratada de qualquer forma. É muito ruim. Porque só sabe a importância da coisa pública quem depende dela. Eu nunca aceitei, como secretário de saúde, que alguém chegasse numa unidade de pronto atendimento e não tivesse o atendimento adequado. Porque se você dá condições, se você tem colaboradores lá trabalhando para tratar com respeito as pessoas e elas não são tratadas, tem algo errado. Pelo contrário, nós temos que entender que a coisa pública é para quem gosta de público. Se eu não gostar, que eu vou tocar minha empresa privada, vou seguir outro caminho. Público é entender as dificuldades que as pessoas enfrentam. É entender que você tem um instrumento, uma condição de melhorar a vida daquelas pessoas ou de diminuir o sofrimento que elas vivem. E se eu não fizer isso, não faz sentido ser político. Se eu não fizer o bem a quem tanto depende da nossa representatividade, perde-se o sentido de fazer a política. Então, eu tenho me proposto a não ter mandato. Eu tenho me proposto a seguir uma caminhada política. Porque lá na frente, as pessoas vão lembrar do Gutierrez que aqui esteve hoje. E de alguma forma vão falar: esse jovem cresceu fazendo bem. Aí essa marca aí, que nós já temos aqui também no estado. Pessoas que deixaram uma história muito bonita. E essa lembrança é impagável.
Nós trabalhamos para fazer aquilo de melhor para as pessoas, mas que as pessoas não devam obrigação a você, mas elas tenham reconhecimento a tudo que você fez por elas. E é isso que eu tenho procurado fazer na minha vida. Bacana. Vamos agora a 3 encontros para que você tivesse essa oportunidade agora de encontrar 3 pessoas. E o que você diria para essas pessoas? Ou o que você tem vontade de dizer nesse momento? Primeira pessoa. Rapaz, aí você pegou num... Eu nem comecei, você já está emocionado aí? Rapaz, eu vou te falar que as 3 pessoas que eu teria o sonho tremendo de encontrar era meu pai, Dilson Torquato Pereira, e dizer a ele que eu tenho certeza que ele teria um orgulho muito grande de ver no que o filho dele se tornou e que carrega sempre a imagem dele, porque todos dizem que dos 3 filhos eu sou o que mais pareço com ele. Isso para mim é um motivo de tremendo orgulho. Eu encontraria meu vô Zé Pedro, rapaz, José Pedro Vieira Borges, que homem espetacular. Na ausência do meu pai, era ele que me levava nas férias para a fazenda dele, ele que cuidava lá em Campo Norte. Sempre que chegava lá em Gurupi, a primeira coisa que ele fazia era jogar a mala para dizer que estava chegando, e ele levava uns docinhos para nós, de 2 cores. Eu nunca esqueço, ele sempre chegava desse jeito e ele cuidou da minha família. Ele demonstrou um amor não pela minha mãe apenas, para os netos, impressionante. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter convivido mais com ele no momento mais difícil da minha vida, com a perda do meu pai. Ele foi uma figura muito importante. E outra pessoa que, se Deus me abençoasse encontrar, é meu sogro Aldenor Borges de Amorim. Rapaz, eu comecei a namorar minha esposa, e esse meu sogro Aldenor, que tem 4 anos que ele se foi de câncer, ele é espetacular, ele era espetacular. Que coração! Ele deu oportunidade para todos os sobrinhos seguirem a contabilidade. Mas comigo ele acolheu não como um genro, mas como um filho. Jerônimo, eu nunca fiz um negócio depois que eu conheci minha esposa para eu não conversar com meu sogro. Mas uma humildade, ele me direcionou, ele era entusiasmado com a minha caminhada política. Era de uma humildade, uma sabedoria. E antes dele fazer a última cirurgia aqui em Palmas, eu tive a oportunidade de abraçar ele em Gurupi, dizer que ia dar certo, e depois ele não voltou mais. Mas eu não posso também deixar de falar de... Você falou 3 pessoas, mas eu tenho uma 4ª também que foi fundamental na minha vida, que também já se foi, que é o padrinho Solimar, lá de Anópolis. Solimar Teodoro. Foi outro que, na ausência do meu pai, que era meu padrinho, ele acolheu a gente como um pai verdadeiramente. E se foi, deixou uma marca de muita saudade, mas de muita alegria por tudo que nós vivemos junto também. Ele cuidou da gente, ele se preocupava, ele, sabendo que minha mãe era uma viúva com 3 filhos pequenos, ele sempre nos deu todo o suporte, todo o cuidado, sabe? Essas 4 pessoas eu carrego para a minha vida. Isso aqui o tempo vai passar, mas as minhas lembranças boas dessas 4 pessoas vai ficar por toda a minha vida. Foram os maiores exemplos que eu tive em toda a minha vida. Foram esses 4 homens que me permitiram crescer muito e ter um objetivo na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque tudo tem um tempo determinado por Deus, e o tempo que eles estiveram aqui, eles só fizeram o bem. Foram 4 pessoas incríveis que Deus me presenteou, mesmo que às vezes com pouco tempo, mas me presenteou a oportunidade de tê-los perto. Isso aí eu só tenho a agradecer em todos os momentos. E como foi e é a vida do jovem deputado Gutierrez, tem mais uma pessoa que eu quero colocar na sua frente agora para você falar para essa pessoa. A vida dura, de muitas pancadas que você levou nessa sua trajetória, desde criança, mas que agora, hoje, está mostrando, além da maturidade, o desejo de ver as coisas acontecerem. Mas se hoje Gutierrez Torquato, o deputado, o gurupiense, o cidadão, pudesse, e pode, claro, ter a oportunidade de encontrar a prefeita Josi Nunes nesse momento, o que você diria para ela?
Eu tenho respeitado se vocês observarem, desde que eu assumi o mandato de deputado estadual, eu nunca me propus a desrespeitar, seja ela ou seja a gestão dela. Esperavam que eu fosse utilizar a tribuna, fosse utilizar programa para atacar a gestão pública. Eu acho que a gestão está aí para que todos possam observar e tirar suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para dificultar o lugar que eu vivo. Eu disputei uma eleição com a prefeita Josi Nunes e eu entendi que eu tinha sido prejudicado pelo sistema eleitoral que implantaram na cidade de Gurupi. E o direito está aí para que a gente possa recorrer a partir do momento que você está lesado, sente lesado de alguma forma. Eu entrei com uma ação de investigação da Justiça Eleitoral que tramitou, houve a primeira cassação, primeira instância, e o TRE entendeu que precisava reformar, eles entenderam que não houve abuso de poder econômico e político. E eu respeitei, ao ponto de não recorrer, porque eu não estou para criar instabilidade. Eu não estou para atacar a gestão dela ou quem é que seja, eu estou para fazer o meu trabalho. Eu respeito o judiciário, respeito a atuação de todos e também respeito o trabalho dela. Ela tem um período determinado na prefeitura de fazer o que ela entende ser melhor para a cidade. E o povo tem também a liberdade de opinar e depois também avaliar se a conduta dela e a atuação dela é condizente com quem é prefeito de Gurupi e vai dar continuidade ou não. Então, eu não estou aqui para dificultar. Desde que eu assumi esse mandato, ninguém viu uma declaração pública minha contestando, atacando. Eu tenho procurado contribuir e me colocar à disposição. A ela, eu tenho, em 2012, nos ajudou na eleição do Laurez, em 2016, nos ajudou na eleição do Laurez. Somos gratos por isso. Eu reconheço a importância que ela teve nessas eleições e agora ela tem a oportunidade de estar como prefeita conduzindo a cidade que eu vivo. Então, o que eu posso me colocar é à disposição. Não temos amizade pessoal, mas institucionalmente eu acho que nós defendemos o mesmo interesse, que é defender Gurupi. Ela da maneira dela, eu da minha maneira, e eu acho que se nós trabalharmos por Gurupi, o que tem que ganhar é o cidadão tocantinense. Eu disse agora há pouco que o meu interesse pessoal não pode ser maior que o interesse da coletividade. Eu não estou aqui para atrapalhar ninguém. Eu estou aqui para contribuir da melhor forma possível e eu torço verdadeiramente para que ela faça o melhor e deixe uma marca de um trabalho que as pessoas também reconheçam e melhore a nossa cidade. Muito bem. Gutierrez, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, já te confessando que é um dos programas que mais me emocionou aqui, pela forma como você tem colocado o amor e o sentimento com a família, que é algo que a gente também tem muito aqui, que a vida sem a família, sem as pessoas que realmente gostam da gente, não tem sentido. Mas eu queria que você deixasse agora a sua mensagem, falando direto para o tocantinense, um pouco daquilo que você está percebendo como deputado nesses dias e daquilo que você pensa e pretende fazer caso o povo tocantinense lhe dê a oportunidade de ter mais 4 anos de deputado estadual. Olha, Jerônimo, primeiro eu quero lhe agradecer mais uma vez. Eu confesso que me alegrou muito ter a oportunidade de participar do seu programa, já lhe parabenizando pela forma descontraída que nos dá a oportunidade de falar aquilo que nós entendemos para o povo tocantinense de forma muito tranquila. Eu já disse que sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar como deputado. Deus tem feito um agir na minha vida que me surpreende muito. Às vezes quando eu me ajoelho e peço a Deus muita sabedoria, muito discernimento e muita maturidade, eu sempre digo que eu não sei se eu sou merecedor de tantas bênçãos que Deus tem conduzido a minha vida. E eu tenho muita gratidão verdadeiramente. Ao povo tocantinense, eu tenho recebido muita manifestação que tem me entusiasmado e tem me incentivado muito. Nós trabalhamos, para eles. Se eu estou como deputado estadual, eu estou aqui para defender o interesse das pessoas. Eu tenho que ser utilizado como instrumento para defender aquilo que é de melhor para o estado de Tocantins. Quem tem acompanhado a nossa atuação na Assembleia tem percebido o quanto a gente tem se dedicado, tem sido propositivo, tem sido sério nas nossas condutas, temos defendido o que entendemos ser o melhor para todo o estado de Tocantins. E eu peço sempre a Deus
que os nossos caminhos possam ser direcionados para fazer aquilo que nós temos mais prazer. E eu faço a boa política. Eu ainda vou construir uma história muito grande nesse estado. Eu sou pré-candidato a deputado estadual e talvez politicamente eu vivo o melhor momento de toda a minha vida. E eu percebo que as pessoas reconhecem isso. No aperto de mão, no abraço verdadeiro, no olhar, no gesto, na mensagem, você percebe que as pessoas estão acreditando na sua condição de fazer mais. E eu quero fazer mais. Eu não estou como pré-candidato a deputado estadual somente por vaidade, por interesse pessoal. Pelo contrário, eu estou como pré-candidato porque eu sei o que eu posso fazer pelo estado que eu vivo. Nosso estado é muito jovem, nosso estado é muito rico, com belezas naturais, com potencial para o agronegócio, com desenvolvimento econômico tremendo. Nosso estado tem que ter uma visibilidade a nível nacional. Nós estamos no coração do país. Nós temos rodovias que ligam a estados importantes. Nós temos uma condição geográfica no estado de Tocantins pouco visto no nosso país. Nós estamos vivendo o melhor momento nosso. Nós temos que aproveitar com um parlamentar que saiba fazer as coisas acontecerem. E outra coisa que eu tenho destacado na política é o bom relacionamento. Eu consigo me relacionar com todos os segmentos. Eu tenho feito uma política do diálogo, da construção, respeitoso, fazendo com que as coisas aconteçam com dedicação. E eu sei que se nós tivermos a oportunidade de mais 4 anos na Assembleia Legislativa, eu vou deixar uma marca extremamente positiva ao povo tocantinense. E as pessoas veem em nós essa condição de trabalhar. Estar entre os 24 deputados estaduais é uma dádiva de Deus, de você poder trazer o sentimento das pessoas lá da ponta para representar aqui na Assembleia. Eu tenho dito aos demais deputados, nós representamos a esperança de um povo, nós representamos a melhoria na vida delas. Nós temos a obrigação de dar a elas uma resposta que elas se sintam bem cuidadas, bem zeladas por nós parlamentares. E eu tenho procurado, Jerônimo, extrair o que de mais essencial as pessoas têm. Eu tenho ido muito, visitado todo o estado, para não apenas falar, mas para ouvir. Eu não estou lá só para dizer o que eu penso, eu estou lá para sentir o que elas querem. Eu tenho procurado extrair a essência das pessoas, porque quem convive na ponta é que sabe as dificuldades que verdadeiramente vivem. E às vezes a palavra daquela pessoa mais humilde é o que de melhor você vai poder apresentar para o nosso estado de Tocantins. E eu tenho procurado isso. Por onde eu tenho andado, eu tenho conversado, eu tenho escutado quais são os anseios e tenho procurado aqui na Assembleia, dentro de apresentação de propostas que nós temos, extrair esse sentimento e colocar para que o povo tocantinense perceba o nosso trabalho. Então eu quero agradecer a todo o Tocantins. Eu fui votado em 2018 em 102 municípios. Eu nunca tinha ocupado um cargo a nível de estado. O primeiro que eu ocupo é deputado estadual. E eu tenho trabalhado com afinco, com dedicação. Eu faço a política por prazer. Eu sou formado em fisioterapia e direito. Hoje não é o que eu quero atuar na minha vida. Eu quero atuar na boa política, de estar perto das pessoas, de entender o que elas querem, o que elas pensam, de que forma vamos fazer para melhorar a vida de cada uma delas. Então, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade, a você, Jerônimo, me colocar à disposição. Eu sei que nossos caminhos vão cruzar muito por esse estado. Eu sei que o nosso estado é novo, rico de oportunidades, de gente boa, de gente decente, que quer o melhor para o nosso estado de Tocantins, e eu me incluo dentre essas pessoas. Não quero ser melhor que ninguém jamais. Eu quero ser apenas uma pessoa que faz o melhor pelo nosso estado. Eu tenho procurado fazer isso. E que Deus possa lhe abençoar, você, sua família, que participa aqui desse podcast, desse programa, que você aqui em Palmas possa trilhar os melhores caminhos, que você possa acrescentar sempre ao nosso estado de Tocantins, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente ama. É verdade. Tocantins, não adianta você tirar um tocantinense e levar para qualquer lugar do Brasil, porque o coração fica aqui. E estar aqui no povo tocantinense e representar o povo tocantinense, para mim é um motivo de muito orgulho. Que Deus lhes abençoe. Eu quero que o povo tocantinense, como eu disse há pouco, sinta o mesmo orgulho que meu filho sentiu no dia em que eu tomei posse. E eu cada vez mais tenho trabalhado para que o povo tocantinense me veja como legítimo representante. Valeu, muito obrigado. Sucesso. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a você que nos acompanha todas as terças. Lembrando que na próxima terça, às 8 da noite, teremos aqui mais um convidado sempre muito especial. Um abraço,
Até lá, fiquem com Deus.